Capítulo 478. No momento em que ela viu a estranha aparecer na frente dela, Madame Desespero materializou uma lança de gelo afiada e cristalina e a jogou em seu alvo. Usando a força do recuo, ela tentou romper a parte de trás da carruagem e cair na rua. Com relação a essa mudança repentina de eventos, ela ficou intrigada com esse estranho inimigo que apareceu de repente. Aliás, estava muito confusa e perplexa sobre como alguém poderia lhe encontrar tão rapidamente. Não foi menos difícil do que destruir uma cidade grande ou se teletransportar diretamente de Becklund para o continente sul de Balan Leste. Mas como uma sequência 4, Demônia do Desespero, ela se desenvolveu um passo de cada vez desde quando era uma assassina. Sabia que não podia se dar ao luxo de se distrair ou falar besteiras em momentos tão críticos. Não era tarde demais para pensar sobre todos esses assuntos mais tarde. Portanto, escolheu atacar diretamente e quis aproveitar para sair. Ela já podia imaginar como a estranha mulher com cabelos e olhos negros estaria congelada nas camadas de luz cintilante deixadas pela trajetória da lança de gelo. Ela teria que lutar para romper a obstrução a fim de ter forças para persegui-la. A essa altura, ela definitivamente teria escapado da rua e se misturado à multidão. No entanto, a cena que esperava não apareceu. Assim que a lança de gelo cristalino deixou sua mão, ela desapareceu silenciosamente no ar, seu paradeiro era completamente desconhecido. Anjo! Os olhos da demônia do desespero se estreitaram quando chamas negras repentinamente surgiram de seu corpo, espalhando doenças em uma tentativa de incendiar tudo ao seu redor e causar um incêndio em grande escala. Naquele momento, seu corpo tremeu de uma maneira estranha e ela congelou no local. Ela viu sua mão esquerda desaparecer, 1 centímetro de cada vez, enquanto se espalhava rapidamente para cima de forma imparável. Em seus olhos, os olhos lindos e sem vida da mulher à sua frente eram escuros e serenos, como se houvesse uma pura escuridão escondida dentro. Você é. As palavras da demônia do desespero pararam abruptamente. Seu corpo inteiro era como um esboço que havia sido apagado silenciosamente com uma borracha, sem deixar vestígios. Seu olhar final estava cheio de medo e desespero. A cadeira que ela ocupava anteriormente estava vazia, como se nunca tivesse se sentado antes. A bela mulher com a expressão sem vida puxou o capuz de seu manto clássico, e seus lábios se moveram quase imperceptivelmente quando sua figura desapareceu instantaneamente. Reticências. Nos arredores do Burgo Imperatriz. Em uma carruagem pública sem trilhos. Trice estava sentada calmamente no canto, usando um chapéu velado. Ela não fugiu com a ajuda do rio indo direto para o rio Tussock, nem se dirigiu à ferrovia mais próxima para pegar um trem, como todos pensavam que ela faria. Sua escolha foi voltar para Becklund. Somente nesta cidade com uma população de mais de 5 milhões, com todos os tipos de facções ocultas e numerosos Beyonders, eles seriam capazes de ajudá-la a escapar da perseguição subsequente da seita da demônia. Nesse momento, ela se sentia tensa, mentalmente, constantemente preocupada com o terrível velho mordomo, Funkel. De repente, sua cabeça girou. Quando sua visão voltou ao normal, ela se viu tendo saído magicamente da carruagem pública e estava parada na estrada lamacenta do lado de fora. As pupilas de Trice se contraíram rapidamente enquanto olhava em volta com cautela. Então, viu uma figura de capuz preto em uma túnica clássica e notou os olhos negros escondidos nas sombras. Por alguma razão, era como se Trice tivesse voltado a ser uma criança, tão fraca a ponto de não conseguir resistir. Suor frio escorria de sua testa e, embora suas pernas tremessem violentamente, ela não conseguia se mover.
Este é o inimigo mais assustador que já enfrentei. Mesmo a demônia de alto escalão que conheci anteriormente não me deu tal sensação. Eu vou morrer aqui. Isso finalmente vai acabar depois que eu persisti em escapar, apesar de ter falhado tantas vezes. Um profundo sentimento de desespero e uma tristeza incontrolável encheram o coração de Trice, fazendo-a sentir como se tivesse mergulhado em seu mais profundo pesadelo. De repente, uma luz azul fraca brilhou diante de seus olhos, removendo sua maldição de ser incapaz de se mover. Trice olhou para a frente novamente, mas não havia mais vestígios daquela figura extremamente assustadora. Tudo o que aconteceu agora parecia a ilusão mais realista. Mas quando Trice abaixou a cabeça, ficou surpresa ao descobrir que o anel de safira em seu mindinho esquerdo havia se quebrado de alguma forma, perdendo todo o seu brilho. Craque, craque, craque. Os restos do anel e da gema caíram um após o outro. Reticências. Klein esquivou-se e rolou ao redor do pilar de pedra desmoronado e do senhor. Gravemente ferido, que estava em processo de cura, e correu para a entrada oposta a ele. Quanto aos fragmentos característicos que lentamente se reuniam dos restos da chave mestra, ele nem sequer deu uma olhada neles, com medo de dar ao senhor há tempo suficiente para detê-lo. Ele estava bem ciente de que, mesmo que tivesse todos os seus itens místicos e estivesse bem preparado, não seria necessariamente páreo para o pastor, sem mencionar o fato de que estava equipado apenas com o apito de cobre de Azik e 3 tipos de balas Beyonder. Ele não tinha sequer um único fósforo sobrando. Embora o senhor estivesse gravemente ferido, Klein não se atreveu a correr o risco. Ele tinha ouvido falar que o Bispo Vermelho, a sequência anterior a pastor, era extremamente proficiente em magia de carne. Sua capacidade de cura não era de forma alguma mais fraca que sua capacidade de transferir suas feridas. Criique! Ele abriu a pesada porta. A luz natural do lado de fora brilhava, e as nuvens no céu estavam tingidas de um amarelo tênue, e o sol estava pálido e fraco. Klein saiu correndo e descobriu que estava no meio de uma montanha. Ele estava cercado por altas montanhas que tornavam a área extremamente escondida. Tape, tape, tape. Ele correu freneticamente e nem estava pegando a trilha da montanha. Em vez disso, com suas habilidades como palhaço, ele desceu correndo a encosta íngreme, ocasionalmente caindo e ocasionalmente balançando com a ajuda de árvores. Ping! Ele ouviu o barulho do rio. Estava à frente, logo abaixo dele. Mas naquele momento, uma forte rajada de vento soprou, roçando suas costas. Klein tomou uma decisão imediata. Seus joelhos dobraram e ele rolou para o lado. Soou! 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 O local onde ele estava originalmente e na mesma direção em que estava se movendo tinha uma ravina profunda esculpida pelas rajadas de vento. O Senhor caiu do vento, seu corpo ainda envolto em uma capa se contorcendo com sangue fresco. Ele apontou com o dedo e, imediatamente, pedaços de carne voaram e cresceram no ar antes de explodir de repente. Estrondo! Gotas de sangue e pedaços de carne voaram em todas as direções enquanto Klein girava com as mãos, desviando-se da maior parte antes de encontrar abrigo atrás de uma enorme árvore. Os projéteis abriram buracos sangrentos na enorme árvore. Traços de corrosão começaram a se espalhar em todas as direções da área afetada. Quando Klein estava correndo, já havia carregado seu revólver. Ele estava prestes a levantar a mão e atirar nos olhos do senhor. Quando viu uma escuridão profunda aparecer dentro deles. De repente, Klein soube que, embora o cenário ao seu redor não tivesse mudado em nada, ele havia sido arrastado à força para um sonho. Ele já havia matado um pesadelo pelo menos. Klein manteve sua consciência e viu o senhor.
a passar para o seu lado de uma maneira inconsistente com a lógica, transformando-se em um cobertor vermelho sangue que o envolveu de uma maneira que não poderia escapar. Você quer contar com pesadelos para me assustar a ponto de parar meu coração? Um pensamento passou pela mente de Klein e ele respondeu. Este era o seu sonho. O Klein lúcido poderia conjurar qualquer coisa. Assim, um sol dourado puro e deslumbrante apareceu. Chamas claras e ardentes incendiaram tudo ao seu redor em um instante. Klein imaginou a cena quando viu pela primeira vez o eterno sol ardente durante a adivinhação por sonho. Quase ao mesmo tempo, ele saiu do sonho e ouviu um grunhido abafado. O Senhor deu um passo para trás, duas correntes de sangue escorrendo da ponta do nariz. O manto formado de carne e sangue começou a fluir lentamente como se estivesse derretendo. Pá! Klein estalou os dedos e incendiou as árvores a cerca de 30 ou 40 metros de distância. Sob seus pés, as ervas daninhas murchas pegaram fogo e as chamas crescentes envolveram seu corpo. O rosto originalmente pouco masculino do Senhor, de repente ficou ainda mais bonito e feminino. Uma lança de gelo cristalina e sem peso se materializou em sua mão quando ele a jogou em direção às árvores em chamas a algumas dezenas de metros de distância. Assim que Klein saltou das chamas, suas pupilas refletiram a ponta transparente da lança. A ponta da lança ficou maior e mais clara, enchendo seus olhos. Klein se jogou para o lado quando seu corpo ficou coberto por uma fina camada de gelo. A lança transparente extinguiu as chamas, permitindo que a espessa camada de gelo se espalhasse rapidamente em todas as direções. Klein, que ainda estava no ar, de repente se enrolou em uma bola, virando o corpo de cabeça para baixo. Ele estendeu a mão esquerda e pressionou levemente a camada de gelo. Mais uma vez subiu no ar e deixou o mundo frio. No entanto, a pele da palma da mão estava congelada no ponto de contato. Isso resultou em ele arrancando sua pele com um som de rasgo. Ficando de pé, Klein enfiou a mão no bolso e tirou um amuleto do sono feito por ele mesmo. Quando estava prestes a dizer o encantamento, seu nariz de repente começou a coçar e ele espirrou. Achou! 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 Sua cabeça doía e ele não parava de espirrar, deixando-o sem forças para revidar. Eu adoece? Fiquei infectado por algum tipo de doença? No momento em que Klein percebeu isso, sentiu inúmeros fios difíceis de serem vistos a olho nu se enrolarem em torno dele, envolvendo-o em certo sentido como uma múmia. Ele não estava familiarizado com esse tipo de experiência. Sabia que este era o poder Beyonder de uma demônia do prazer. Naquela época, ele contava com o uso de feitiços para fazer com que todas as partes caíssem em um sono profundo. Então, confiando em sua singularidade, escapou dos efeitos do feitiço. Mas agora, o Senhor a manteve uma distância de cerca de 20 metros. No entanto, Klein não era mais apenas um palhaço. Os dedos que ele ainda podia mover estalaram e fizeram um estalo nítido. Em um instante, toda a seda de aranha ao seu redor foi acesa, como se tivesse se transformado em uma tocha gigante. Klein acabara de pular das chamas escarlates quando começou a espirrar novamente, seguido por um ataque de tosse violenta. Isso impediu automaticamente o uso de muitos de seus poderes de Beyonder. Nesse momento, a doçura feminina do rosto do Senhor desapareceu, acrescentado um pouco mais de dignidade à sua altivez. Ele estendeu a mão direita e apertou-a levemente. Klein de repente teve um pressentimento de que, se corresse, estaria apenas correndo em círculos. O Senhor, que usava uma túnica vermelho sangue, revelou um sorriso cruel. Um livro antigo que era transparente e ilusório apareceu na frente dele. Uma voz etérea e estridente soou.
Eu vim, eu vi, eu registro. Achou. Coffee. Klein queria se esconder, mas era impotente. Naquele momento, ele experimentou, de forma inédita, o poder de um pastor. Era realmente digno de ser chamado de sequência Beyonder mais abrangente, impecável e poderosa sob o nível de um semideus. Mesmo que ele não tivesse feito nenhuma preparação, com muitos itens místicos sendo inutilizáveis, para ele ser suprimido a tal estado sem ser capaz de revidar, isso implicava que havia muitos problemas. Ponto.